Obrigado, doutora. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, doutor Cláudio Rendeiro, que nesse momento não se faz presente, mas eu estendo os meus cumprimentos iniciais a Vossa Excelência, dizendo que é uma honra poder trabalhar com Vossa Excelência neste primeiro tribunal de júri, na quarta vara. Dizer que tenho uma admiração gigantesca pela pessoa do Dr. Cláudio, não só como magistrado, mas como pessoa de fato, como a doutora Ana mencionou aqui, sempre buscando, através do entretenimento, trazer de alguma forma algum alento, alguma alegria para essa sociedade, através de um personagem que ele criou e que no início, quando eu conheci o Epaminondas, serviu muito para combater o trabalho infantil, um evento da OAB, salvo engano aqui no Ver o Peso, enfim, foi ali que eu tive o primeiro contato com o personagem. E hoje ele leva o entretenimento para o estado do Pará de modo geral e eu diria para o Brasil. Então receba meus cumprimentos, em que pese não estar aqui. A doutora Ana Maria também é a primeira vez que tenho a honra de acompanhá-la e de trabalhar no Tribunal do Júri. Entretanto, por inúmeras vezes, como o doutor Alex bem sabe, eu sempre estou sentado, eu digo que eu sou rato de júri, eu sou uma espécie de sugador de conhecimento, e eu sento nessas cadeiras, hora ou outra, para aprender, e já aprendi muito com Vossa Excelência, aprendi muito com a doutora Rosana Cordovil, quando estava ainda atuando, e doutor Edson, enfim, todos os promotores de justiça, defensores, eu sempre estou aqui acompanhando, os juízes, enfim. É desta forma que eu comecei a aprender, me identificar e querer estar aqui atuando e fazendo esse trabalho. Dr. Marcos Couto, a pessoa com quem eu tenho a honra de sempre trabalhar, horas aqui no Tribunal do Júri, horas em outras comarcas, enfim, sempre estamos aí na advocacia atuando junto. Agradeço mais uma vez o convite. Lembro que o meu primeiro júri na capital foi com Vossa Excelência. Desta feita, estava acompanhando o doutor Alex ali daquele lado, onde é o lado natural do advogado, na defesa. Mais uma vez, obrigado por confiar no meu trabalho e pelo convite feito. Ao doutor Alex, falar de Vossa Excelência como tribuno, como defensor, como detentor do conhecimento é complicadíssimo, porque passaria a tarde toda aqui. Gosto de ver a forma como Vossa Excelência fala, a tranquilidade, o respeito. Nunca o vi desrespeitando promotor, assistentes, magistrado, enfim. Sempre num tom de voz bem tranquilo, bem, eu diria, da paz. Mas nem por isso torna o trabalho da promotoria fácil, neste caso hoje, dessa assistência. Muito pelo contrário, é muito difícil trabalhar com Vossa Excelência, até porque o conhecimento que eu tenho ainda é desse tamanho e o seu, pela larga experiência, é gigantesca. Como a doutora disse, o senhor faz 7, 8 júris por mês. Eu tenho uma meta pessoal de 10 tribunais de júri por ano. Então, olha a diferença de atuação. Vossa Excelência tem quantidade e qualidade, então receba meus cumprimentos. Os familiares, tanto do acusado, da vítima, a dona Janete, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. A todos os assistentes, os oficiais de justiça, os policiais militares, a SUSIP, o IRAM, enfim, todos recebam os nossos cumprimentos. Doutora Pauline, que está sem almoçar, para estar aqui acompanhando e tentando aprender um pouco. Não sei se aprende muito com esse advogado, mas tenho certeza que com os demais aprende. Receba meus cumprimentos. Doutor Araújo esteve aqui ainda há pouco, enfim. Aos senhores jurados, eu, por ter aprendido com o doutor Edson, eu não falo o nome de nenhum dos senhores. O doutor Alex, por sinal, é uma das qualidades dele. Ele grava o nome de todos vocês, ele nunca pega no papel para falar o nome. Ele já sabe o nome de todo mundo, inclusive com as assinaturas. Eu não falo, porque o doutor Edson diz, e eu acho que é verdade na situação atual que o país vive, por uma questão de segurança. Por isso ele não fala o nome de nenhum dos senhores, ele não aponta nominalmente nenhum.
E eu trouxe essa prática para a minha advocacia. Mas saibam que eu também sei o nome dos senhores e das senhoras, né, que hoje são a maioria, mas prefiro não chamá-los pelo nome. Senhores jurados, senhoras juradas, enfim, recebam todos o meu cumprimento e agradecimento desde já por estarem aqui prestando esse serviço à justiça. Nós iremos pontuar aqui algumas coisas, algumas pinceladas sobre tudo que a doutora Ana Maria já falou, com relação às possíveis argumentações de qualidades que irão vir ali do doutor Alex, com relação à dinâmica dos fatos, que eu entendo que já ficaram claras a vossas excelências de que forma toda essa dinâmica aconteceu. Entretanto, para que os senhores entendam, eu penso que a maioria ainda não participou do Tribunal do Júri, porque essa composição, uma composição nova, findou em junho e vocês entraram a partir de agosto, enfim, porque em julho quase nós não temos júris. Então, eu acredito que a maioria ainda não fez. Acontece o crime, como vocês já perceberam, o próprio escrivão, o investigador, disseram o que é que acontece, registra-se boletim de ocorrência, enfim, inicia-se um inquérito policial para investigar esse fato. Após a conclusão do inquérito policial, nós temos a denúncia do Ministério Público, neste caso feito pela doutora Ana Maria, salvo engano, né, recebimento pelo magistrado, a posterior a apresentação de defesa pelos advogados, pela Defensoria Pública. Nesse caso, quem apresentou a defesa prévia foi o doutor Godinho, um advogado de extrema qualidade, por sinal, dos dois acusados. Né, e marca-se as audiências, a instrução, até este momento que nós estamos hoje aqui. Vejam, senhores, o fato aconteceu dia 17 de junho de 2014. E aqui já a primeira pincelada, o primeiro destaque para pontuar com relação ao que pode vir a acontecer lá na frente. Vai se tentar fazer de toda forma parecer que Wagner e Filipinho são os reais culpados pelo crime, e não os dois irmãos que estão aqui. Mas eu quero destacar aqui o depoimento do Jones, que é o Dedé. E eu quero destacar primeiro com a data. Ele prestou depoimento dia 20/6 de 2014 e disse que o declarante sabe com certeza que quem matou Antônio Júnior foram os nacionais Elton, o irmão dele, de alcunha Dick, de nome Wellington, e mais o irmão do declarante, ou seja, o Filipinho. Vejam, senhores, senhoras, seria muito fácil para o Jones, Dedé, tirar o irmão desta cena de crime. Porque o Dedé, o Jones, também estava lá nesse dia. Inclusive o Jones chegou a ser investigado como acusado por esse crime. Mas ele vem junto à polícia e aponta o Elton e o Wellington, que é o Dick, como sendo os acusados. 3 acusados. E por que eu digo que seria muito fácil? Ele poderia dizer que o irmão dele não cometeu o crime, como inclusive fez o Wagner. Porque eu vou ler o depoimento do Wagner. O Dedé diz com certeza que quem matou foi Dick, Filipinho e Elton. Senhores, ele relata que os 3 se uniram e resolveram, olha o destaque, enganar a vítima, convidando-o para fumar drogas no quarto de Filipinho.
e disseram ao mesmo para esquecer a rixa. Que rixa? Aquela briga do Elton com a vítima, Júnior. Como a dona Janete disse aqui, acho que foi a doutora Ana Maria que perguntou, e por que seu filho foi? Não eram obrigados? Pela droga, doutora, pela maldita da droga. É o vício, senhores. Talvez o maior mal da humanidade na nossa atualidade seja o vício pelas drogas. E aí eu passo para o depoimento do Wagner para fazer este paralelo. E vou destacar novamente a data. O Wagner prestou depoimento dia 24/7/2014, às 10h36. E ele destaca que estava sentado, que ao chegar no local, lá no fumódromo, eu vou ler o parágrafo anterior, que por volta de 21h, o declarante desceu para o fumódromo, local como chamavam a casa de Filipinho, pois ali todos se reuniam para fumar drogas. Que ao chegar no local, o declarante encontrou-se com Dedé. Dedé é o irmão do Filipinho, que estava sentado, e o declarante pediu-lhe que fosse buscar drogas, 2 pedras de drogas, para fumarem juntos, tendo o declarante entregue o dinheiro para Dedé, e ele foi buscar drogas, e o declarante ficou sentado em frente à casa. Um comentário. Por que o Dedé foi excluído do processo, da investigação, após o início das investigações, ele foi afastado deste processo? Porque o Wagner disse que no momento do crime ele tinha mandado o Dedé ir comprar drogas. Ou seja, o Dedé não estava mais lá. Quando mataram o Júnior, o Dedé não estava lá. Por isso ele foi afastado. E por que eu faço essa pontuação às senhoras e aos senhores? Para que os senhores entendam que o Dedé, que prestou depoimento lá dia 20 de junho, um mês antes do depoimento do Wagner, já apontava Filipinho, o Wellington e Elton como os autores. Mesma coisa que vai fazer o Wagner. Inclusive dando detalhes. Sabe por que ele dá detalhes? Porque ele estava lá. O Dedé não deu detalhes porque no momento do crime não estava. Por isso ele é afastado. Observem que ele continua. Que o declarante ficou ali sozinho. Quando chegaram juntos, Antônio Palheta das Neves Júnior, vítima. Felipe Ferreira da Silva, vulgo Felipinho. O Elton Nonato Caldas Cavalcante, vulgo Elton. E o Wellington Hermínio Caldas Cavalcante, vulgo Dick. E os 4 entraram na casa de Felipinho. E em seguida chamaram o declarante para fumar droga com eles. Que o declarante entrou no quarto e todos ficaram separados para dividirem a droga, dizendo que seriam 2 de cada. Vejam, o Wagner tinha mandado buscar a droga dele. Neste momento, com a desculpa de que o Antônio Júnior, o Júnior, vítima, não tinha drogas, iniciou-se uma discussão. Por conta da divisão. Eu não vou fumar, não vou deixar o outro fumar a minha droga. A minha só é minha. Por isso 2 de cada. No momento que o Antônio não tinha droga, essa foi a desculpa para a morte lá. Mas, na verdade, a intenção é anterior. É a rixa que o Elton tinha com o Júnior. Independente dele ter ou não ter droga, ele iria ser morto naquele dia.
Isso já estava arquitetado, planejado. Tanto é que no depoimento que eu li anterior, no depoimento do Dedé, ele afirma: que o declarante soube que Felipe Ferreira da Silva, Felipinho, o Elton Nonato Caldas Cavalcante e o Wellington Hermínio Caldas Dique se uniram e resolveram enganar a vítima. Senhores, aqui nós temos uma das qualificadoras deste crime. Vamos lá. Artigo 121 do Código de Processo Penal. Matar alguém. Homicídio simples. Por algum motivo, eu matei alguém. O parágrafo 2º deste mesmo artigo, ele diz e qualifica o crime. Ele diz quando o crime será qualificado. Obrigado, Couto. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Inciso 5º. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. Vejam, senhores, por que eu disse que estava uma das qualificadoras? Porque é o caso do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4. A traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O próprio Jones, Dedé, irmão de Felipinho, disse que eles resolveram enganar a vítima, dissimular que não existia mais a rixa, que não tinha mais problema do Júnior ir lá, dar uma cheirada, fumar uma droga com os dois acusados. O Elton, que havia, em tese, sido agredido, perdido a briga, para o Júnior, naquela briga anterior, e o Dick, seu irmão, que para defender o Elton, resolveu se vingar. Tanto é assim, que quem executa de fato, segundo o depoimento do Wagner, quem dá o golpe fatal é o Dick. É ele que degola. É ele que corta com um pedaço de vidro o pescoço do Júnior. Fotos que a doutora Ana Maria mostrou aos senhores. Essas fotos foram tiradas na mesma hora do crime. Para que os senhores saibam, e eu tenho certeza que já leram porque tem um laudo, o Júnior foi morto com 19 perfurações de faca. Enquanto o Elton segurava o pescoço do Júnior, o Elton, eu só sou um pouco menor, mas o Elton fazia isso, enquanto o Dick perfurava o corpo do Júnior. Isso é o depoimento do Wagner. Eu vou ler para os senhores.
Inclusive o Wagner ainda tira desta execução o próprio Filipinho, que hoje é foragido. O Wagner, ele conta com detalhes o que aconteceu naquele dia. No final do depoimento dele, ele afirma o seguinte: que logo após o crime todos saíram correndo, e o declarante também saiu do local, e não se envolveu, e ainda disse para o Dick que se ele ia matar o cara era o Júnior, que segurasse a onda sozinho. Portanto, ao final de tudo, ficou só Dick, que é justamente ele que corta, que passa um pedaço de vidro de uma porta. E de onde é que surge essa porta? Essa porta estava lá no quarto, era uma porta de vidro. No momento que eles começaram a discussão, supostamente por conta da droga, o Elton pula no pescoço do Júnior e ele, tentando se desvencilhar, eles batem no vidro e o vidro quebra. Enquanto o Elton, deitado no chão, segurando a vítima, o Dick o perfurava com uma faca. A faca, inclusive, consta deste processo. Por favor, procura para mim, Couto. Logo aqui. Excelência, é o processo original, tá? Esta é a faca do crime. Então aqui, senhores, eu vou tentar fazer aos senhores só um apanhado destas qualificadoras. Como eu disse, eles atraíram através de dissimulação. E já dentro da casa, usando de traição, o Elton agarra pelo pescoço, com o que o jargão da polícia militar, da polícia civil, chama de gravata, o Júnior, para que o seu irmão, Dick, o perfurasse com uma faca. Não se tem dúvida nesse processo quanto esta qualificadora. E para que serve essa qualificadora? Vejam, senhores, o crime de homicídio simples, a pena máxima chega em 20 anos. No crime qualificado, seja por 1, 2, 3, a pena máxima irá chegar a 30. Só que com um detalhe, ela já inicia de 15 anos em diante. Ainda que o doutor magistrado quisesse dar uma pena menor, porque vejam, o doutor Cláudio Rendeiro, hoje aqui, ele vai prolatar a sentença. Vossas excelências vão prolatar a sentença, culpado ou inocente. E o doutor Cláudio Rendeiro vai dar a dosimetria desta pena. E se os dois acusados forem condenados com as qualificadoras que o Ministério Público apresentou na peça de acusação, ou seja, na denúncia, esta pena já inicia em 15 anos. Homicídio simples é algo que a sociedade, em tese, repudia menos. Homicídio qualificado, e por isso as qualificadoras, dissimular para matar alguém por conta de uma rixa, de uma briga, que eu não sei quem provocou ou deixou de provocar, mas vamos imaginar que eu provoque uma briga e apanhe. E não é difícil com esse tamanho, é bem fácil de eu levar a pior. E aí, por isso, eu resolvo me vingar
que é a outra qualificadora deste processo, que é a qualificadora do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 121, que diz: mediante paga, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. É aqui que se enquadra a vingança. Inclusive, nós temos, só a título de conhecimento, alguns doutrinadores que dizem que não é toda vingança que qualifica o crime pelo motivo torpe. Exemplos da doutrina, e exemplos, inclusive, eu até fechei o livro porque eu fiquei com vergonha, mas eu vou citar. Exemplos de crimes que, em tese, não qualificariam de vinganças que não qualificariam o crime por motivo torpe. Por exemplo, o homem traído que resolve matar a mulher. Por muitos anos, essa vingança entendia-se tanto na doutrina quanto na jurisprudência, não qualificaria o crime. Resultado, talvez, de uma sociedade ainda machista, como a doutora Ana bem falou aqui. Outro exemplo, e é que esse eu até entendo justo. O pai que, por vingança, resolve matar o estuprador da sua filha. Aí eu concordo. Inclusive seria um motivo, na verdade, de diminuição de pena, pelo relevante valor moral. Então, senhores, neste caso que se apresenta hoje, a qualificadora deve sim ser aplicada pela vingança. Que motivo o Elton, o Dick, teriam para se vingar? Qual seria esse motivo que tiraria esta qualificadora? O Júnior atacou a irmã, a mãe de algum deles? Não. Muito pelo contrário. Hoje quem foi atacada aqui foi a mãe do Júnior. Inclusive muito atacada. Na sua moral, na sua dignidade como pessoa. Com uma tese de defesa que é uma tese deles. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Não é a defesa técnica que irá sustentar isso. Quem sustentou isso foi ele. Argumentando, olha o raciocínio desse cidadão. Argumentando que por conta de o relacionamento não ter dado certo, tudo que passou a acontecer de ruim na vida da dona Janete seria fruto deste relacionamento. Inclusive, com relação a isso, o depoimento do Elton, ele é um depoimento bem interessante. Porque após ele ser preso, ele foi ouvido em juízo. E aí ele disse que nega o crime, como ele fez hoje aqui, que conhecia a vítima, ou seja, ele conhecia o Júnior. O Elton é o de lá. Conhecia o Júnior, a vítima, e justificou o motivo da acusação. E a justificativa dele foi a seguinte: na primeira vez que ele foi ouvido, não era aqui no plenário hoje, quando ele foi ouvido na audiência de instrução, que a acusação seria por conta da mãe da vítima não gostar do acusado, uma vez que o seu irmão, o Dick, o que degolou, teria se envolvido amorosamente com aquela, ou seja, com a dona Janete. Aí hoje aqui, ele traz uma outra motivação para que ele esteja sendo acusado. Que ele criou uma rixa com o Júnior por causa de uma briga com a vítima. Aí vocês lembram que ele disse? Qual teria sido o motivo dessa briga? Porque o Júnior estaria arrombando o portão da casa da avó que
dos avós que eram senhores de idade, não sei o quê. Vejam, senhores, por que eu faço essas pontuações? Porque é para que os senhores percebam e observem que quem fala a verdade vai falar a verdade em todos os seus depoimentos. Quem mente sempre vai trazer uma nova tese, uma nova teoria. Vossas Excelências, com o passar dos dias, exercendo esta função muito digna, que é a de jurado, vão entender, como a doutora Ana disse, que o acusado ele senta aqui, ele senta na frente do delegado, ele senta na audiência, e em qualquer uma dessas ele pode trazer novas teses de defesa. Isso é a autodefesa dele. Então ele pode trazer qualquer coisa. Tanto é que o Dick traz essa historinha de relacionamento com a mãe da vítima, para tentar justificar que esta seria, talvez, a dona Janete, sofrida, indignada por ter sido abandonada por essa beleza, por essa digna pessoa, resolveu se vingar dele por causa disso. Vamos imaginar, no mundo de Bob, que fosse verdade. Que ele tivesse tido um relacionamento com a dona Janete. Vamos imaginar em algum momento isso. Isso por si só daria e traria fundamentos para uma acusação de homicídio? Não, doutores. Excelências, quem trouxe essas acusações para o processo, quem colocou eles na cena do crime, foram a dona Suzete, que é irmã do Filipinho. Inclusive coloca o próprio Filipinho na cena. Foi o seu Jairo, que é tio do Filipinho. Foi a esposa do seu Jairo. Foram essas pessoas que foram ouvidas imediatamente. Se vocês observarem, e aqui eu faço questão também de destacar, é que a dona Janete, quando presta depoimento junto à autoridade policial, ela o faz somente no dia 25/6 de 2014. Por que eu faço questão de trabalhar essas datas? Porque vai surgir, e eu sei, a tese de que, a teoria, na verdade, não é tese, de que todas as acusações que estão sendo postas contra essas duas pessoas aqui é criação da mente investigativa da dona Janete. E não é verdade. Vejam, o primeiro depoimento prestado perante a autoridade policial, e eu vou fazer um por um para os senhores, é o da Suzete, que terminou exatamente às 12h56 do dia 18/6 de 2014. A posterior, nós tivemos o depoimento do senhor Jairo, dia 18/6 de 2014, às 13h27 terminou o depoimento dele. E daí vão se seguindo o depoimento do Johnny no dia 20, só no dia 25 a dona Janete é ouvida. Quando a dona Janete é ouvida, já tem o nome dos 3. Na verdade, tem o nome dos 5. Porque tem em todo esse imbróglio o próprio Dedé, que depois foi afastado do processo, e tem o Wagner. Então, senhores, não tem como dizer que essa teoria para chegar até eles é uma criação da dona Janete. Não tem como. Então, vamos voltar, e aqui eu peço perdão ao Dr. Couto, que eu acho que eu já invadi muito o espaço dele, para a questão das qualificadoras, que eu acredito que já tenha ficado entendido por Vossas Excelências
O que seriam essas qualificadoras? Qualificadoras é algo que, em tese, agrava mais o crime, agrava principalmente a pena. Mas não só isso, é um repúdio maior da sociedade. Por exemplo, matar alguém sem motivo nenhum é motivo fútil. Eu vou matar alguém só por matar, me deu vontade de matar, hoje acordei com vontade de matar, vou matar. Sem motivo nenhum. Isso é um motivo fútil. Isso qualifica o crime. Não é qualificadora desse processo, é só para que os senhores entendam. Neste processo nós temos o motivo torpe, outro motivo torpe, no caso a vingança, e nós temos a dissimulação, a traição, que foi a emboscada, porque ali foi emboscada. Levaram o viciado, o pobre do Júnior viciado, que a dona Janete fazia o possível e o impossível para que não entrasse no mundo do crime, porque vejam, senhores, a droga, ela pode ter todos os maus, o viciado em droga, mas ele, em tese, não é um criminoso, em que pese a grande maioria se tornar criminoso por não conseguir sustentar seu vício. Ele caminha para a criminalidade. No momento que a família o abandona, que ele não tem mais como sustentar o seu vício, porque geralmente o viciado, ele vai abandonando tudo que ele faz. Eu conheço, infelizmente, advogados, médicos, pessoas de todas as classes sociais que perderam tudo por conta do vício. Então você começa a caminhar nesse vício até chegar à degradação realmente do ser humano, da pessoa, do homem, da mulher. E ali você se envolve na criminalidade, muitas das vezes com pequenos furtos, com pequenos roubos, para sustentar o seu vício. E a dona Janete não deixou acontecer isso com o Júnior. Inclusive disse, salvo engano, 7 vezes ele foi internado, tentando tirar o filho deste mundo. Então ele não era um criminoso. Nós procuramos, e eu faço questão de fazer isso, até por uma questão de lealdade com os senhores, eu procurei a ficha criminal do Júnior. E eu não encontrei. Porque ele não respondia a processo. Então ele não era um criminoso. Ele era sim um doente social. Porque, como eu disse no início da minha fala, a droga talvez seja hoje o pior dos males dessa sociedade. Das drogas você caminha para muitas outras coisas. Então ele não era um doente. E por isso, a repulsa deve ser maior pelo seu homicídio. Porque além dele ter sido atraído para uma emboscada, além dele ter sido atraído pelo Filipinho, e aqui é a participação do Filipinho, em que pese o Wagner dizer que ele não participou das furadas, ele teve sim participação no crime. No momento que ele atrai o Júnior para dentro do fumódromo, que era o quarto dele, para que o Júnior fosse morto pelos dois. E ele vai responder pela participação dele, eu tenho certeza, dona Janete. A justiça, ela até tarda algumas vezes. Eu não diria que tarda. Eu diria que ela vem na hora certa. E ela virá. Ele vai responder pelo ato dele. Se ele não usou uma faca, se ele não pegou um pedaço de vidro, se ele não matou de fato, mas ele deve sim sentar aqui no banco dos réus e responder por ter emboscado, levado, atraído, enganado o Júnior para dentro do fumódromo, com a desculpa de que a rixa havia acabado e que eles iriam dar umas tabacadas lá e dar umas fumadas
no cachimbinho, com as pedras. Eram 2 pedras para cada um. 2, 4, 6, 8, 10 com a do Wagner. Dá uns quantos cachimbinhos. Eu sei como é. Eu nunca usei, mas já vi. Nós que trabalhamos no crime, no direito criminal, a gente tem que conhecer todo esse mundo. Com 10 pedras, eles iam ficar loucos lá. Ainda mais que eles beberam o dia inteiro. Os dois beberam o dia inteiro. Então, senhores, para finalizar, deve sim ser aplicada a condenação pelo homicídio qualificado aos 2 aqui presentes. O Wellington, Dick, era para estar aqui Dick também. E o Elton. Porque, volto a dizer, eles enganaram, dissimularam, atraíram e emboscaram o Júnior. Eles, e aqui eles 2, por vingança, resolveram matar o Júnior. Porque esse aqui apanhou do outro lá. Esse aqui, na hora da briga, não respondeu pela onda, como eles falam. Na hora dos socos, sei lá se foi de pau ou não, de perna manca, enfim, foi ele que apanhou. Quando ele apanhou, no momento que ele apanhou, ele foi lá chamar o mano. Bora lá, mano, nós vamos responder essa parada. Inclusive, eles tentaram entrar na casa da dona Janete um dia, para tentar matar o Júnior. Os 2 maninhos. Eles 2 se vingaram do Júnior, porque o Júnior deu uma surra nesse aqui. E aí, esse aqui, o mano brabo, o mais velho, porque é sempre assim. Eu sou o mais velho da minha família, dos meus irmãos. Quando aconteceu alguma coisa na escola, quem ia lá resolver era eu. Eu sei como é. Eu fui criado na periferia também. Eu fui moleque. Fui moleque de brincar pira na rua, de correr, enfim, de jogar bola na rua, de tudo. De empinar pipa, de brigar na rua, de apanhar, de bater. Eu sei do que eu estou falando. O mano novo, o mais fraco, foi chamar o mano brabo, que pegou lá o canhão a ponto 40, que ele mesmo falou aqui. Eu nem sabia dessa ponto 40. No processo, fala-se numa garruncha. Quem traz ela é o Wagner. Que com uma garruncha ele tentou entrar lá na casa da dona Janete. E aí o mano brabo deu só 19 facadas no Júnior, antes de cortar-lhe o pescoço. Por isso, senhores, a qualificadora, as 2 qualificadoras, se aplicam neste processo. Dissimular, enganar, emboscar. E o motivo torpe, de vingança. Eu não tenho dúvida que vossas excelências irão condenar esses 2 assassinos. Por isso, eu não vou mais me prolongar. Passo a palavra ao Dr. Couto para que traga aos senhores o laudo, detalhando o laudo. O Dr. Couto vai falar para o senhor sobre a quisitação, como é que o doutor pergunta, o doutor Cláudio, enfim, como é que vocês vão responder a esses quesitos, a essa quisitação. Eu agradeço de coração, principalmente a atenção, e gostaria de fazer um destaque. O doutor Cláudio não está aqui, mas parabéns aos senhores. Dificilmente a gente faz júri, e não só na capital. Eu faço júri principalmente no interior. Dificilmente a gente vê um corpo de jurado interessado, tal qual os senhores estavam, perguntando, questionando. Eu vi a doutora com o processo, eu acho que por mais de meia hora, 40 minutos, folheando o processo. E é muito raro a gente ver isso. Uma comarca que eu destaco, doutor Alex,
com essa atenção do jurado é Mocajuba. Eu tive o prazer de fazer um júri recente lá, acho que no mês de agosto, salvo engano, junho, agosto. E o primeiro destaque lá é que o corpo de jurado ele é formado realmente pela sociedade. Lá você tem mototaxista, taxista, servidor público, enfim. O corpo social do município está representado. Em regra, na capital, eu acredito que seja o caso aqui, a maioria dos jurados fazem parte de algum órgão público, são servidores públicos, enfim. E esse é o primeiro destaque que eu faço lá. E o segundo é a atenção. Geral, perguntam tudo. Eles fazem mais pergunta do que nós, como advogados e como promotor, enfim, fazem. Nós tivemos jurados lá que fizeram, e eu faço questão de anotar, nós tivemos jurados lá que fizeram, 15 perguntas durante toda a instrução processual. Então, isso é muito bom. Isso mostra a atenção dos senhores, não para vir aqui condenar ou absolver alguém, mas vir aqui para decidir com as vossas consciências. Para vir aqui para decidir com base nas provas, com base no entendimento e no conhecimento de cada um dos senhores. Então, por isso, mais uma vez, obrigado e parabéns por essa atenção.